Deixa eu só colocar para gravar, está gravando. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, eu sou o professor Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos à mentoria para professor efetivo e temporário do DF, SEDEST, FUB, entre outros concursos aqui. Muito bem, na aula de hoje eu vou demonstrar aqui quais são os concursos abertos para a área da pedagogia e os que estão previstos para o segundo semestre. Vou demonstrar o guia de estudos para professor efetivo. Vou falar da revisão geral para quem vai fazer PF e FUB e vou fazer análise do guia de estudos da minha aluna Lohane. Então, olha só. Para quem é pedagogo, professor, quais são os concursos em aberto? Nós temos, CAESB, CONAB, nós temos PF, nós temos FUB. Esses aqui, as inscrições já passaram, tá? E segundo semestre, para quem está começando a estudar agora, ou não está conseguindo ter ritmo de estudos, nós teremos SEDF efetivo, isso aqui já foi confirmado pela Secretaria de Educação, tá? SEDF efetivo. Em setembro, nós teremos SEDF temporário, certeza, em 2025, SEDF temporário. Nós teremos também o Valparaíso efetivo. Agora, no dia 14, efetivo, Valparaíso efetivo. Agora, no dia 14 de junho, sai o edital do CNU, com vagas para pedagogo. CNU, vou colocar aqui, CNU professor. CNU professor. CNU professor. Teremos também o CNU professor e teremos também o da SEDES-DF. SEDES-DF. SEDEST. SEDEST. You feeling cougars? Só um instante. Eu tirei o S aqui e tem esse S aqui. Pronto. Boa tarde, então, a todos. Entraram mais pessoas, né? Wesley, Viviane, Tatiane, Roberta, Maria, Lohane, Edson, Diomar, Aline e Adriana. Quem ainda não é meu aluno, escreva para mim aqui no chat qual é o seu concurso de interesse. A Viviane falou assim, sério, professor, dá tempo ainda de revisar para a FUB e para a CAESB e para... CAESB não, né? A FUB, PF ainda dá tempo, tá? Segundo semestre de 2022. Quem é que tinha falado que iria fazer o INSS? O INSS sairão vagas agora junto do CNU. Então, você precisa decidir se vai fazer INSS ou as vagas para professor. Eu faria as vagas para professor. Por quê? Olha a quantidade de concursos aqui, gente. Secretaria de Educação, efetivo e temporário, Valparaíso efetivo, CNU professor e SEDEST. 85% desses editais é a mesma coisa. O que cai, professor? Quais são os conteúdos que caem? Conteúdos básicos, português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo e constitucional e redação, conhecimentos complementares e específicos, temas educacionais e pedagógicos e legislação, e currículo e produção de conhecimento, e processo de ensino e aprendizagem. Então, vale muito a pena você focar nos concursos de pedagogia. Mais pessoas entrando, né? Mais pessoas entrando, Cleonice. Olha só, eu vou jogar agora aqui
o guia de estudos da Secretaria de Educação. Vou demonstrar pelo guia de estudos de geografia. Por quê? Não, deixa eu abrir aqui, na verdade, o para pedagogo, que vai ser melhor. Que aí nós vemos as matérias certinho para pedagogo, e eu digo para você qual é a diferença entre os concursos de pedagogia e os concursos entre os concursos Secretaria de Educação e os demais concursos abertos da pedagogia. Olha só, você que ainda não... Boa tarde, dona Neuda. Você que ainda não é meu aluno e quer ganhar o material da aula, vai me enviar lá no WhatsApp, agora mesmo. Oi, prof, estou na live. Você que ainda não é aluno e quer receber o material da aula de hoje, vai me enviar no WhatsApp, por favor. Oi, prof, estou na live. Deixa eu abrir aqui o guia de estudos para você. Hoje nós vamos aprender a como estudar com qualidade. Jogar na tela. Vou jogar aqui na tela. Deixa eu ver se eu coloquei o correto. Deixa eu fechar esse aqui. Fechar esse aqui também. Quero deixar só o nosso. Gente, fechei foi o errado. Deixa eu abrir aqui novamente. Quem ainda não é meu aluno e quer receber o material da aula de hoje, favor enviar lá no WhatsApp. Oi, prof, estou na live. Quem ainda não é meu aluno e quer receber o material da aula de hoje, favor enviar lá no WhatsApp. Rapidinho, vamos, gente, bem rapidinho para a gente começar a aula de hoje. Enviar, oi, prof, estou na live. Lembrando que na aula de hoje, você não sabe como estudar, não sabe como começar, ou tem que trabalhar, estudar e ainda cuidar da casa, ou seja, tem pouco tempo, não sabe o que fazer com esse tempo, na aula de hoje eu vou resolver o seu problema. Ah, professor, meu problema é redação. Na aula de hoje eu vou resolver o seu problema também. E vou demonstrar por meio do guia de estudos do TRT Tocantins, que é da minha aluna Lohane, ou da PF, como dar uma volta aí no edital nessas últimas 2 semanas, fechando todos os tópicos, tá? Fazer uma revisão geral. Vamos começar aqui então? Olha só, você que recebeu o material da aula de hoje, vai me enviar lá no WhatsApp, oi, prof, estou na live. Nós estamos aqui diante do guia de estudos para professor efetivo e temporário do DF, lembrando que serve também para CEDEST, serve também para o CNU professor, inclusive eu estou montando nesse momento o guia de estudos para professor do CNU, que vai sair o edital no dia 14 de junho. Aperta o cinto, hein, Roberta? Você e o Isaac, 14 de julho. 14 de julho. Boa tarde também, dona Irani, dona Neuda, que acabaram de entrar. Então, quem ainda não é meu aluno, por favor, enviar lá no WhatsApp, oi, prof, estou na live, para receber o material da aula de hoje. Vamos começar aqui, então. Olha só. Nós estamos aqui diante do guia de estudos para professor efetivo do DF. Se você clica na barra de acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questão. Logo em seguida, deixei uma análise completa para você de todas as matérias, tá? E aqui, cara aluno, eu quero que você grave a seguinte informação. Eu quero que você grave a seguinte informação. Em verde, eu faço uma alusão para você lá dentro do guia de estudos. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca. Professor, quais bancas são essas? IADS, Quadrix e também eu incluí a Sebrasp. Se você observar, a Sebrasp vem pegando todas as provas, a Sebrasp e FGV, né? Tem pegado todas as provas aqui do Distrito Federal. Por exemplo, provas que tiveram vagas para pedagogo, EBSER, CAESB, CONAB, PF, FUB, todas Sebrasp. MPU foi FGV, e agora que vai ter vaga também para professores, CNU, FGV. Então, olha só, em verde, conteúdos que caem muito na prova. Em amarelo, conteúdos de intermediária cobrança, cai mais ou menos. E vermelho cai pouco. Então, verde cai muito, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço uma alusão para você aqui dentro do seu guia de estudos. Ó, daqui a pouco a gente vai ver. Verde cai muito, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco.
Daqui a pouquinho nós vamos conhecer. Logo em seguida, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por simulado. Aqui dentro da mentoria, nós temos dois tipos de simulado. Nós temos os simulados diários, ou seja, simulados todos os dias. Digamos que hoje você estudou português e direito administrativo. Professor, tem um simulado para mim? Tem sim. Amanhã você vai estudar informática e pedagogia. Professor, tem outro simulado para mim? Tem sim. E temos também os simulados de finais de semana. Olha só. Quando você coloca aqui a nota do seu simulado, a planilha já traz para você o seu resultado líquido. Você sabe fazer a diferença quando tem questões anuladas ou tem questões erradas em seu guia? Você sabe fazer essa diferença? Quando tem questões anuladas ou questões erradas, você sabe fazer essa matemática? A tabela e o gráfico já trazem esse resultado automaticamente para você, como você pode observar em tela. Muito bem? E por fim, mas não menos importante, nós temos o edital verticalizado com conhecimentos básicos. Lembrando que isso aqui é para professor efetivo do DF, tá? Conhecimentos básicos: língua portuguesa, informática, direito administrativo, RID em conhecimentos acerca do Distrito Federal e atualidades para a prova discursiva. Lembrando que no finalzinho da aula nós iremos ver o material de redação. Professor, e qual é a diferença da CAESB, da FUB e da PF? Aumenta as matérias de direito constitucional e direitos humanos. Mesma coisa, e raciocínio lógico e matemática. Mesma coisa para a SEDEST, tá? Já em conhecimentos complementares, nós temos legislação e temas educacionais e pedagógicos, e por fim, mas não menos importante, em conhecimentos específicos, nós temos currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Lá na PF, lá na FUB, eles cobram isso aqui tudo, tá? Ó, temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo e processo, tudo junto e chamam de pedagogia ou chamam de técnico educacional, aquele conhecimento. Muito bem, isso aqui são todas ferramentas auxiliares dentro do seu guia de estudos. O seu guia de estudos, ele se encontra aqui, olha, na página principal, nós temos 9 metas. Cada meta tem 3 dias e ao final de 30 dias corridos, você dará uma volta completa, 100% em seu edital para professor efetivo e professor temporário do DF. Para acessar, é muito simples. Basta a gente clicar ali na meta 1. Lembrando que quem ainda não é meu aluno, já vou clicar lá na meta 1. Deve enviar: oi, prof, estou na live, para receber o material grátis, para receber o material bônus da aula de hoje, tá? Versão gratuita, versão de teste. Então, olha só, gente. Clicando aqui na meta 1, você cai direto dentro do seu guia de estudos. Vamos dar um zoom aqui para você conhecer? E isso aqui é justamente a distribuição de matérias, tá? De forma inteligente. Então, olha só, nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos e da metodologia de estudos. Lembra das cores que eu falei para você aqui no botão análise? Olha, onde verde cai muito, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco? Olha a alusão aqui para você, ó, verde, muito, amarelo, intermediário e vermelho, pouco. Então, olha só, fica na frente da matéria e do conteúdo, para que você possa entender qual a importância da cobrança daquelas questões pela banca. Qual banca, professor? IADES, Quadrix, Sebrasp, e em alguns casos a FGV também, tá? Porque essas duas bancas estão caindo de forma muito recorrente, ou seja, estão aparecendo sempre nos concursos em 2025 aqui do Distrito Federal. Então, olha só, nós temos a coluna do dia, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo, a coluna da forma de estudos e a coluna da metodologia de estudos. Na forma de estudos, eu deixei 5 tipos aqui para você. Nós temos videoaula, PDF, legislação, resumos e mapas mentais. Tudo isso aqui estará disponível para você dentro da mentoria. E, é claro, questões, né? Já na metodologia de estudos, nós temos 2 tipos de metodologia aqui na mentoria. Isso aqui eu falo nas aulas de segunda e terça-feira, tá? Mas eu vou dar um spoiler para você e também tem no tutorial do aluno. A metodologia de número 1, ela possui o viés
ela possui um viés de revisão, ou seja, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Professor Guilherme, eu tenho mais facilidade com BNCC, currículo, LDB. Você irá utilizar, então, a metodologia de número 1, aquelas matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Na metodologia de número 1, ela tem como forma obrigatória de estudos resumos e mapas mentais ou a leitura da lei seca. Lembrando que a lei seca não tem nada a ver com a lei de código de com a lei do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Não tem nada a ver com aquele pessoal que toma a cachaçinha, cerveja. Lei seca aqui no mundo dos concursos é como a lei sai lá do Congresso Nacional, como ela sai lá da CLDF. Se nós digitarmos agora no Google Constituição Federal de 1998, sabe aquele texto cru da lei, feito pelo legislador? É o que nós chamamos aqui no mundo dos concursos de lei seca. Então, se atente a essas nomenclaturas, ok? Então, metodologia de número 1, vai utilizar para as matérias que têm mais facilidade, dei de exemplo aqui a BNCC, a LDB, e tem como forma de estudos, resumos e mapas mentais e legislação. Já a metodologia de número 2, ela possui um viés de estudos, ou seja, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor Guilherme, tenho muita dificuldade em português, nunca estudei informática e direito administrativo. Vai utilizar, então, a metodologia de número 2, que tem como forma de estudos, olha só aqui, ó, metodologia, né, uma coluna, forma de estudos, outra coluna. Tem como forma de estudos obrigatória a videoaula ou a PDF, tá? Só resumindo, então, metodologia de número 1, para aquelas matérias que têm mais facilidade, metodologia de estudos, resumos e mapas mentais e lei seca. Metodologia de número 2, matérias que têm mais dificuldade, forma de estudos, videoaula e PDF. Repare mais uma coisa aqui, cara aluno. Tá vendo que no dia 1 tem 4 matérias aqui? Professor, eu estudo uma matéria só por dia. Quando muito, eu estudo 2 matérias. Em quanto tempo eu vou precisar para matar essas 4 matérias aqui do dia 1? De uma hora e meia a 3 horas diárias. É mais do que suficiente. Professor, eu não consigo me concentrar por 1 hora e meia, não consigo me concentrar por 3 horas. Eu preciso estar preparada com esse nível de concentração para entrar na mentoria? Não. Diversos alunos aqui entraram do zero, e aí foi pegando 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos no almoço, 30 minutinhos à noite, e foram se adaptando. Roberta, que já é minha aluna. Oi, Roberta, boa tarde. Oi. Roberta, quanto tempo, em média, você está levando para bater a meta diária? Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Com quantas matérias? Aí dá para pegar 4 matérias. Como que você faz isso, para eles entenderem? Porque para muita gente isso é um conceito muito abstrato. Quando você não conhece o conteúdo, demora um pouquinho mais, né? Porque aí você tem que dar uma estudada, ler PDF, ou assistir uma videoaula e fazer suas anotações, e em seguida você já faz as questões, né? E aí leva um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim dá tempo de você trabalhar sem estar bem no conteúdo, né? E as outras matérias que você já tem uma certa habilidade, é rápido. Então, digamos que com 20 minutos você já faz mais de 20 questões, né? Assim, você vai adquirindo habilidade ao longo do tempo. E você aprendeu isso aqui, né, na mentoria? Foi aqui na mentoria que eu desenvolvi essa metodologia de estudo, né? Você já fechou o edital alguma vez? Oi? Já fechou algum edital? Eu estou quase fechando o edital da Secretaria de Educação, eu quase fechei ele. E o da PF, digamos que eu consegui a metade. Eu já consegui a metade, entendeu? Tem que finalizar, viu? Por meio das questões, PF. Sim. Não, aí essa semana eu vou focar nas questões. Você andou faltando algumas aulas. Na aula de hoje, eu vou passar a revisão final para quem vai fazer PF ou FUB. Escrevam para mim aqui no chat, gente, por favor, se alguém vai fazer PF ou FUB, ou até mesmo CAESB, que eu vou passar
a técnica de revisão final hoje? Alguém vai fazer? Escrevam para mim aqui no chat. A Lohane falou assim, vai analisar o meu agora? Lohane, da metade para o final da aula de hoje eu vou analisar o seu guia. Adriana, quer perguntar? Adriana levantou a mão. Adriana, quer perguntar? A Maria Silva falou que vai fazer PF. Eu vou passar a revisão final para PF. Luísa, seja bem-vinda. Chegou atrasadinha, mas chegou, é o que importa. Adriana, ainda quer perguntar? Gente, a próxima coluna que nós vamos avançar é a coluna do finalizado. Olha só aqui a coluna do finalizado, que aqui dentro do nosso guia de estudos possui duas funções. Repare que no canto superior direito está ficando verdinho ali a coluna de revisão de 7 dias. Consegue perceber? Vou dar um zoom agora para você. A coluna do finalizado, ela possui duas funções aqui dentro do nosso guia de estudos. A primeira função é que daqui 7 dias, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho, aqui no seu guia de estudos, vai ficar laranja para você, demonstrando que você precisa fazer uma revisão de 7 dias. Essas colunas aqui são todas as nossas métricas de questões, tá? Já vamos conhecer a coluna de questões, em que você acessa as questões com apenas um clique. E aqui nós temos a revisão programada de 7 dias. Professor, o que está verdinho, vai aparecer a revisão para mim? Não, apenas o que está amarelo e vermelho, que demonstra média proficiência e baixa proficiência. Bacana? Professor, e como que eu vou fazer a revisão? Você vai aprender isso em uma aula específica também, mas eu vou te dar um spoiler. As revisões serão feitas por meio do resumo e mapa mental, leitura da lei seca e sempre por meio da resolução das questões. Aqui na mentoria, eu só considero que você bateu uma meta, seja de estudos ou de revisão, quando há resolução das questões. Lembra que eu falei que o finalizado, ele tinha duas finalidades? Olha só, a segunda finalidade do finalizado é que quando você marca o finalizado aqui, a planilha solta aqui para você o gráfico de desempenho, como se fosse um cronômetro. Ou seja, quanto mais você marca o finalizado aqui, mais você consegue perceber o quanto você já avançou, e o quanto falta, o quanto você já avançou e o quanto falta para você dar uma volta completa, 100% em todo o seu edital da Secretaria de Educação para professor efetivo e temporário do DF, que também já te prepara para a CEDERJ, para o Valparaíso efetivo e para o CNU professor. Professor Guilherme, quando saiu o edital do CNU para professor, eu estudo pela planilha da secretaria? Não, você recebe uma planilha atualizadíssima, tá? Com todas as diretrizes do edital da FGV, que será o CNU professor. Então, vimos aqui, né, a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos, da metodologia de estudos, vimos a coluna do finalizado, que desperta a revisão de 7 dias, vimos a coluna das questões, agora vimos a coluna das métricas de questões, agora nós vamos ver a coluna das questões propriamente ditas. Repare, olha só, repare aqui comigo. Lembrando que quem quiser receber a versão standard gratuita desse guia de estudos, a versão de teste, precisa me enviar: oi, prof, estou na live lá no WhatsApp para receber o material da aula de hoje. Quem quer receber o material da aula de hoje, me envia: oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Olha só, gente. Aqui no dia 1, você estuda legislação, Constituição Federal, primeiro conteúdo, Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 214, que trata da educação, cultura e desporto na Constituição. Logo depois, português, temas educacionais pedagógicos e atividades. As mesmas coisas nos dias seguintes, tá? Mesma coisa nos dias seguintes, olha só. Todo o conteúdo aqui para você de forma didática. Vamos clicar em um desses links aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui no dia 5, nós temos a LDB. Tá vendo aqui a coluna das questões, ó?
Se eu clico aqui em cima desse primeiro número 20, ele leva para legislação LDB. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Se eu clico no número de baixo, ele leva para português conjunções. Se eu clico no número subsequente, ele leva para temas educacionais e pedagógicos, educação do campo. Se eu clico no número a seguir, na coluna a seguir, perdão, vem para conhecimentos da plataforma Google em informática, ou seja, cada número desse aqui na coluna de questões te leva para um link diferente de questões. Eu cliquei ali no da LDB, eu vou levar você lá para outra página, tá? Olha só, com apenas um clique, você chega aqui na plataforma de questões, olha só, pedagogia, LDB, as questões aqui para você, basta você fazer as questões e logo depois adicionar o seu resultado lá na planilha para saber a sua proficiência e ter a sua revisão programada. Ou seja, o guia de estudos faz com que você estude de forma organizada, sem se perder, e quando der aquele desânimo que você fica 1 ou 2 dias sem estudar, vai ser muito mais fácil para você retornar de onde parou. Quando se estuda para concurso, cara aluno, estudar para concurso é um projeto, né? E um projeto, ele é feito de 4 fases. Um projeto, ele é feito de 4 fases. Planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização. Aqui dentro da mentoria, você recebe todo o planejamento para a prova objetiva e discursiva. Inclusive, vamos ver agora mesmo o e-book de redação, em que você leva mais de 70% da sua redação pronta para a prova. Ou seja, planejamento para a prova objetiva e discursiva, a execução é com você, eu monitoro e controlo toda a sua execução e a finalização é só lá depois do dia da prova. Olha só, vem comigo conhecer o material de redação. Esse e-book aqui eu preparei, ele passo a passo, tá? Ele traz para você as tipologias textuais de provas dissertativas. Que tipologias são essas, professor Guilherme? Ele diz assim, ó, a dissertação é um gênero textual que se utiliza da argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. Aí eu trago para você aqui, olha, o texto dissertativo, eu trago para você o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor, eu vou fazer FUB, eu vou fazer PF, qual que é cobrado? Esse aqui, tá? Olha, texto dissertativo argumentativo. Professor, qual que foi cobrado pela Quadrix? Pela Quadrix, na última prova de professor efetivo do DF em 2022, ele cobrou uma mescla entre dissertativo e expositivo. Então, olha só, o texto dissertativo argumentativo é o texto que o autor precisa deixar clara a sua tese, ou seja, a ideia central do texto, a qual deve ser constituída por meio de argumentos relacionados a ela. Já o texto dissertativo expositivo é o texto que tem por objetivo de informar o leitor sobre os aspectos que estão relacionados ao tema. Esse tipo textual é apenas uma exposição de fatos, dados e outras informações importantes sobre aquele tema. Ou seja, você não expressa a sua opinião no texto dissertativo expositivo e expressa a sua opinião em terceira pessoa no texto dissertativo argumentativo. Rainara, seja muito bem-vinda. Logo depois, cara aluno, você que trava na redação, eu deixo aqui para você toda a estrutura da redação dissertativa, passando pelos parágrafos de introdução, os parágrafos de desenvolvimento, que serão 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, e um parágrafo de conclusão. Muito bem. Agora, para você que trava mesmo na hora de fazer a redação, eu deixei um esqueleto de redação pronto para você, que aqui na mentoria eu chamo de esqueleto Destrava Aluno. E ele já traz aqui para você todo o esquema dos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu dar um zoom aqui para você e eu vou jogar um tema aqui na tela para você ver como funciona com qualquer tema. Olha só, acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. A violência contra a mulher, olha só, como que ficaria então? A violência contra a mulher
é um tema muito discutido em todo o país, ou a violência contra a mulher é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles. Vamos colocar aqui argumento de número 1, o feminicídio, e o argumento de número 2, vamos colocar a violência contra a mulher no ambiente escolar. No ambiente escolar. Então, o que você iria fazer aqui, cara aluno? Você que ainda não sabe fazer redação. Você citou os argumentos aqui na introdução. Aqui no D1, ó, parágrafo 2º, você vai falar sobre o feminicídio. Aqui no D2, parágrafo 3º, você vai falar sobre a violência contra a mulher no ambiente escolar. E aqui, na conclusão, você vai trazer uma proposta de intervenção, tá? Uma proposta de intervenção. Que tipo de proposta de intervenção, professor? Alguma política pública, tá? Você vai trazer alguma política pública. Nós aprendemos isso aqui dentro do curso de redação na mentoria, tá? Então, só para recapitular para você, olha, a mentoria para professor efetivo e temporário do DF é um acompanhamento completo até o dia da prova, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o seu guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise daquilo que é mais cobrado pela banca respectiva, como nós vimos aqui dentro do guia de estudos, e mais de 30 mil questões comentadas tem no seu guia de estudos que você conheceu hoje. Temos os simulados diários e os simulados de final de semana, temos o curso de redação e as lives todas às terças, quintas e, excepcionalmente, aos sábados. As lives de terça, eu te ensino as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, simulado. Nas lives de quinta, nós temos os cursos de redação e recebemos também professores convidados de todas as matérias. Nesse momento, nós acabamos de ter o curso de redação da Banca Sebrasp. Na quinta-feira que vem, nós iremos começar um novo curso de português. E assim vai ciclando. Tivemos também agora recentemente um curso de raciocínio lógico. Professor, mas eu recebo o curso gravado? Recebe sim, o curso gravado. Porém, ele também acontece na modalidade ao vivo. Então, só recapitulando, na mentoria você recebe todo o material, o seu guia de estudos, os simulados diários, o curso de redação e o acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova. Professor, até o dia de qual prova? Até o dia da prova de professor efetivo do DF. Digamos que a prova para professor efetivo sai o edital no dia 31 de dezembro, com prova em abril, maio do ano que vem, daqui a um ano. Professor, você vai me acompanhar até lá? Vou sim. E, além disso, vou te acompanhar nas outras provas, como CNU, professor, Valparaíso, CEDEST, entre outras. Ficou claro, gente? Ficou claro? Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui se alguém vai fazer PF. Ó, a Viviane falou que vai fazer PF, a Maria falou que vai fazer PF. Então, eu vou falar aqui agora rapidamente, eu vou analisar o guia de estudos do TRT Tocantins, da minha aluna Lohane, e vou passar a metodologia de revisão final, em que você dá uma volta completa no edital aí, quem vai fazer PF, FUB, CAESB e TRT Tocantins, em 2 semanas. Tá? E no final eu fico para tirar as dúvidas. Lembrando que quem ainda não é meu aluno, quer receber o material da aula de hoje, deve enviar para mim: oi, prof, estou na live, lá no WhatsApp. Quem ainda não é meu aluno, quer receber o material da aula de hoje, deve enviar para mim: oi, prof, estou na live, no WhatsApp. A Lohane me enviou aqui, né? Lohane, tem só um probleminha aqui no seu guia de estudos. Ó. Gente, esse aqui é o guia de revisão da Lohane, né? Em que ela dá uma volta total no edital em 14 dias, que é um guia de revisão. Aquele lá é o guia de estudos, esse aqui é o guia de revisão, ó, 14 dias. Lohane, tem um probleminha aqui.
Se você quiser corrigir, eu analiso na aula de hoje. Se não, fica para a aula de segunda-feira. E na terça-feira é meu aniversário, então vou adiantar a aula para segunda. Tem que... Ah, na verdade, Lohane, não tem não. Você fez tudo por questões, não foi? Sim, professor, tudo por questões. Mas tem que colocar aqui, tá? Eu vou colocar para você, vai dar para analisar. Ah, sim, eu não sabia que tinha que Ó, tem que atualizar aí colocar aqui, ó, também. questões, ó. Questões, porque é revisão, né? Então são questões. E aqui, no caso, é metodologia de número 1. Metodologia O de número 1. problema que eu vi que teve é que no acompanhamentos não está atualizando a meta 3. Para Tá, eu eu olhar no posso gráfico. verificar aqui em acompanhamentos, né? Acompanhamento. Meta 3. Eu vou pedir para o meu estagiário verificar, tá bom? Ok. O da secretaria não tem esse problema não, tá, pessoal? Da Lohane é que a gente fez às pressas. A Lohane é minha aluna só tem umas 2 semanas, né, Lohane? Isso. Professor, eu posso tirar uma dúvida sobre as revisões pós as metas? Depois que eu passar sobre as revisões, porque eu acho que eu já vou responder a sua dúvida durante a apresentação. Tá ok. Tá bom? Olha só, gente, a Lohane estudou aqui no primeiro dia. Lembrando que quem quer receber o material da aula de hoje, é a última vez que eu vou falar, deve enviar para mim, oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Muita gente já enviou, né? Muita gente já enviou. Bacana, eu falo com vocês após a live. Vamos continuar aqui. Lohane, olha só. No primeiro dia, você estudou direito eleitoral, português, direito constitucional e direito administrativo. Vamos ver aqui qual foi a sua proficiência? Olha só, você teve de proficiência aqui em direito eleitoral ficou com baixa proficiência, né? Os demais ficou com alta proficiência. Lohane, aqui em direito eleitoral, nesse caso, você teria que fazer a leitura dessa legislação aqui. Como está muito próximo da sua prova, durante a resolução das questões, verifica quais são os artigos que estão sendo cobrados e passa o grifo, faz uma marcação lá nessa lei aqui, 4.737, tá? Ok, tá bom. Aí, no segundo dia, nós tivemos o conteúdo para técnico administrativo, administração pública, português, colocação pronominal, direito eleitoral novamente e direito constitucional. Vamos ver qual foi a sua proficiência? Ficou bem e tudo, não precisa revisar. Avançando. No terceiro dia, teve problema em uso dos conectivos. Aqui, nesse caso, você tem que revisar, deixa eu dar um zoom aqui para a galera ver. Aqui, nesse caso, você precisa revisar por meio da leitura dos resumos e mapas mentais e mais questões. Resumos e mapas mentais e mais questões. Ok? No terceiro... Esses resumos e mapas mentais eu encontro aonde? Lá na plataforma do Focus tem. Que eu te dei o acesso. Eu não tenho acesso, eu vou te pedir o acesso, então. Pede para eu gravar um videozinho demonstrando como achar. Ok. Tá bom? No quarto dia, vamos ver qual foi a sua proficiência. No quarto dia, você teve intermediária proficiência aqui em português, verbos e direito eleitoral. Tá vendo aqui, Tá vendo aqui que tá verdinho e amarelo em frente de português e direito eleitoral? Significa que são conteúdos que são cobrados. Então, tem que revisar por meio dos resumos e mapas mentais. E aqui, leitura da lei seca. Vamos avançar aqui. Você está indo muito bem em quase tudo, né, Lohane? Não tem muito o que falar, né? Você está indo bem. Aí, olha só, no sexto dia, administração pública, que está ruinzinha. Aí, nesse caso aqui, resumos e mapas mentais. Pode ser que de administração pública não tenha resumos e mapas mentais, você tem que revisar pelo caderno, tá? Ou outra coisa, lá no Focus, como eles têm muito material resumido, eu dou acesso, tá, gente, dentro da mentoria. O próprio PDF é um resumo, eu te mostro como achar. Fazer a leitura da PDF. Lohane, só vale a pena você fazer a revisão quando for um conteúdo verde ou amarelo. Se for vermelho, não faça a revisão, porque é um conteúdo pouco cobrado, não vale a pena nesse pós-edital, pré-prova, dia 22 já, fazer revisão de um conteúdo pouco cobrado. Então, gente, olha só,
se atente, você, cara aluno, se atente a fazer as revisões dos conteúdos que são muito cobrados pela sua banca. Não precisa você ficar aprofundando estudos ou revisões em conteúdos pouco cobrados. Então, vamos colocar aqui, olha, a metodologia de revisão. Vamos colocar em tela a metodologia de revisão. Olha só. Primeiro passo, vou colocar aqui, passo 1. Passo 1. Vou colocar para todo mundo, tá? Você vai fazer a separação das matérias. Quem é meu aluno não precisa, que já tem no guia de estudos, né? Separação das matérias. Você vai revisar. Passo 2. Passo 2. Primeira coisa, tá, gente? Você primeiro faz as questões, para ver se realmente precisa revisar. Fazer as questões. Fazer as questões. E aqui tem um pulo do gato nas questões, tá? Ó. Fazer as questões. Vão existir 3 tipos de questões. Vão existir 3 tipos de questões. As questões que você errou, as questões que você chutou e as questões que você acertou. Se você tiver com tempo, você vai ler o comentário de todas. Lê o comentário de todas. Lê o comentário de todas. Se você não tiver com muito tempo, é obrigatório ler o comentário das questões que você errou e das questões que você achou, que você chutou. Por que eu peço para você ler todos os comentários? Que pode ser que você acertou pelo motivo errado. E aí você consegue perceber durante a leitura do comentário. Quando você lê o comentário, você vai marcar na legislação os artigos que aparecerem ali, tá? Fazer a marcação na legislação da lei seca. Então, olha só. Passo 1, separação das matérias. Passo 2, tem alguém com o microfone ligado, deixa eu desligar aqui rapidinho. Passo 2, fazer as questões. Errou, chutou ou acertou. Leia o comentário. E passo 3, revisar, né? Revisar, ó, vou colocar aqui, revisar. Como que faz revisão, professor? Você vai fazer a revisão. Você vai fazer revisão apenas dos conteúdos mais cobrados. Isso, para quem é meu aluno, já tem lá na planilha. Dos conteúdos mais cobrados. Não precisa ficar revisando o que não cai na prova, né, gente? Dos conteúdos mais cobrados, por meio dos resumos e mapas mentais e pela leitura da lei seca, grifando. Ficou claro? Lohane, você está indo muito bem, tá? Agora só tem que avançar mesmo na redação. Ficou claro? Muito bem, muito bem. Então, gente, basicamente é isso. Eu queria agradecer a participação aí de todo mundo, da Adriana, da Aline, da Célia, do Diomar, do Edson, da Gabriele Ferreira, da Irani, da Lohane, da Maria Silva, da Neuda, da Roberta, da Tatiene, da Viviane, da Luísa e do Wesley. A Irani falou assim, qual é o valor? Irani, eu vou passar o valor lá no WhatsApp, tá? O valor da mentoria, que ela tá com promoção de aniversário, que é meu aniversário terça-feira, meu aniversário, dia 17, 31 aninhos, então eu tô com promoção de aniversário, eu vou passar todos os valores, tá? E eu vou abrir 5 vaguinhas promocionais, tá? Abrindo hoje com vagas até terça-feira. Então, gente, muito obrigado. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Parabéns por estar aqui nesse sábado estudando. E eu vou passar todas as informações para você que quer entrar na mentoria, quer vir fazer parte desse grupo. Roberta, dá uma palavrinha para eles, como que a mentoria
foi positiva na sua preparação? Por que você acredita que é importante esse processo de mentoria? A Roberta está comigo desde a prova, que desde dezembro, né, Roberta? Roberta? Isso mesmo, foi desde dezembro. Para eles da sua experiência? A mentoria está sendo, né, um diferencial para mim, por conta da organização do estudo, das metas diárias, das metodologias também. A gente aprende a estudar realmente e facilita bastante ao longo do nosso período de processo de preparação, né? É claro que, assim, cada um com seu ritmo, mas dá para você estudar, dá para você se esforçar e aprender e focar, né, nos concursos. Mas está sendo muito bom para mim. Perfeita. Roberta, aplicar essa metodologia de revisão. Só questões agora para a PF, tá? Olha só, Sim. deixa eu falar mais uma coisinha aqui, gente. Focando aqui na revisão. Digamos que você fez a questão e leu o comentário. Deixa eu jogar aqui, deixa eu aproveitar e mostrar isso aqui para vocês, bem rapidinho, porque isso aqui pode ser de suma importância para algum dos meus alunos. Olha só. Na verdade, não é aqui, é ali no QConcursos. Ó. Aqui no QConcursos, né, ó. Deixa eu entrar aqui. Lembrando que eu dou acesso, tá, gente, da mentoria. Todas essas plataformas aqui eu pago para vocês, tá? Digamos, deixa eu clicar aqui em um outro link para já abrir direto. Como que você vai fazer esse processo de revisão? Ó, vou demonstrar aqui para vocês. Ó, digamos que você está aqui fazendo as questões, né? Vou marcar aqui as questões de forma aleatória. Ó, você errou a questão, o que você vai fazer? Você vai ler o comentário. Aqui tem dois tipos de comentário. Aqui nós temos o comentário do professor e aqui nós temos o comentário dos alunos. Eu prefiro o comentário dos alunos, porque ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Então, fez a questão, leu o comentário aqui. Professor, e se eu ler o comentário e mesmo assim eu não entender o que foi dito, não entender a explicação? Se você ler o comentário e não entender a explicação, você vai abrir a PDF, você vai abrir, ó, leu o comentário e não entendeu. E não entendeu. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai abrir a PDF apenas nas páginas que trata sobre aquele conteúdo que você está estudando. Vamos dar um exemplo? Lá em português, colocação pronominal, não tem 3 nomenclaturas? Próclise, mesóclise e ênclise. Digamos que você acertou as questões de mesóclise, acertou as questões de próclise, perdão, errou as questões de mesóclise e acertou as de ênclise. Então, você vai abrir a PDF, ler o comentário. Não entendi mesóclise, nos comentários, professor. Então, você vai abrir a PDF de português e vai acessar só as páginas de mesóclise. Ou seja, utilizando a PDF para estudar de uma forma bem direcionada, bem ao ponto. Ficou claro, Roberta? Sim, tranquilo. Fazer só isso, tá? Essas próximas 2 semanas, questões... Ler os comentários, que é a forma de revisão. Não entender os comentários, vai para PDF. Se for alguma legislação, fazer o grifo na lei. Tá certo. Eu estou fazendo assim, principalmente com a legislação. Perfeito, gente. Então, ó, um beijo no coração de vocês, um abraço. Agora eu vou falar individualmente com cada um lá no WhatsApp. Alguém tem alguma dúvida? A Lohane, a Luísa, o Wesley... Algum dos meus alunos, ou quem ainda não é aluno, quer falar um pouquinho? Deixa eu só parar aqui a gravação, rapidinho. No mais, vocês já estão dispensados, tá bom? Já